Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós vamos ler hoje uma das passagens, estudar ela. É uma das passagens em que Jesus mais demonstra na prática a mensagem do amor, a mensagem do serviço, onde ele se dedica ao máximo em amor para mostrar a todos como devemos praticar aqui o exemplo que ele nos deixou. Então, eu quero fazer uma releitura do texto evangélico com vocês, agora já cuidando de uma tradução mais cuidadosa e mais atenciosa da passagem. Antes da festa da Páscoa, sabendo que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, assim os amou até o fim. Acabada a ceia, tendo o adversário posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o desígnio de o entregar, Jesus, que sabia que o Pai lhe colocara nas mãos todas as coisas, que saíra de Deus e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes, e tomando de uma toalha, com ela se cingiu. Em seguida, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que se cingira. Dirigiu-se, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Que, Senhor, tu me lavas os pés? Ao que Jesus respondeu: Não sabes agora o que faço, sabê-lo-eis depois. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Jesus lhe respondeu: Se eu te não lavar, não terás parte comigo. Disse então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que já tomou banho não precisa senão de lavar os pés. Está limpo quanto ao mais. Vós estáis limpos, mas não todos. É que sabia que o havia de entregar. Por isso foi que disse: Não estáis todos limpos. Depois disse-lhes ter lavado, depois de ter lavado os pés, retomou suas vestes e, reclinando-se de novo à mesa, lhes disse: Sabeis o que acabo de fazer? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e tendes razão, pois que eu sou. Ora, se sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavá-vos os pés um dos outros, porque eu vos dei um exemplo, a fim de que o que vos fiz, o façais também. Em verdade, vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Desde que sabeis essas coisas, felizes sereis se os praticardes. Bom, vamos colocar essa história aqui dentro do contexto aí histórico. Diz a passagem que estamos precisamente antes da Páscoa. E que Jesus estava consciente de que ele ia fazer a sua passagem, ia voltar ao Pai. Essa é a colocação. Então já estamos aí, em que momento isso aconteceu? Quando nós olhamos os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em especial, por exemplo, no caso de Lucas, nós encontramos que os apóstolos estavam ali reunidos porque ia começar a ceia.
E estava lá já o cordeiro pascal, as ervas, os pães, os vinhos sobre a mesa, e eles iam sentar. E começou a ter uma discussão de onde que eles iriam sentar. Qual era o lugar mais importante? Qual o lugar de destaque onde eles iam sentar? Repare que o Evangelho de João não está abordando esse tema. Não está abordando esse tema. Ele já entra logo para a situação do lavar os pés. Nos Evangelhos sinóticos, quando aparece essa cena de lavar os pés, precede essa outra da discussão de quem era. Qual deles era o maior e aí aonde que eles deveriam sentar, a posição de destaque. Até aquela passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de João, que João estava sentado de tal forma perto de Jesus que ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Do lado dele estava Judas, que era quem cuidava da bolsa, quem cuidava do dinheiro, da administração do dinheiro do grupo, da caixinha, dos recursos ali do grupo. E do outro lado, quem estava sentado à esquerda era Simão Pedro, uma posição também de destaque de alguém importante no grupo. Ora, então, até então, onde que eles iam sentar, qual era o mais importante, quem sentar em tal lugar, era essa discussão que estava acontecendo. E que por trás dessa discussão estava o tema tão bem narrado lá nesses sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de qual deles era o maior. Tema que já havia sido colocado a tal ponto que Salomé, a mãe de João o Evangelista, que é o autor deste evangelho que nós vamos explicar, e de Tiago maior, o irmão de João Evangelista, a Salomé foi procurar Jesus a dizer: Senhor, sei que tu vai implantar o teu reino. Quando você implantar o teu reino, coloca meus filhos na posição de destaque. Então a ideia é que ele vai ser o maior, o reino dele vai ser implantado, ele é o Messias, ele está entrando poderoso em Jerusalém, o reino de Deus estava próximo, e eles interpretavam isso tudo ao pé da letra. Acabavam interpretando que o reino ia ser colocado mesmo aqui na terra. Né? E aí, quem seria o mais importante? Quem seria o primeiro-ministro? Quem teria o destaque desse reino? Já os romanos iam ser expulsos, né? As autoridades do templo, porque se lambuzavam moralmente com os invasores, com os gentios, com os romanos, também perderiam o poder, e o Cristo seria o grande rei, o grande senhor da terra. Eles interpretavam a seu verdade. Daí essa discussão. Tá certo? E aí então entra a passagem de hoje. Antes então da Páscoa, eles estavam reunidos, Jesus sabendo do que estava passando, do que eles discutiam, aonde que eles queriam sentar, posição de destaque, essas coisas todas. Começa assim o texto. Precisa ser lido com muita atenção e com muito sentimento. Observe. Feita essa situação, radiografada esta situação, Jesus, já sabendo que estava se despedindo, que estava voltando ao Pai, que a sua hora estava chegada. É importante essa coisa da hora chegada. Há uma programação perfeita para a vida de Jesus. Mas não só para a vida de Jesus, para a vida de todos nós. A nossa hora também está marcada com um planejamento tão cuidadoso quanto o do Cristo. Deus, que é amor, planeja a vida dos seus filhos com a mesmo cuidado. A única diferença é que o Cristo tinha consciência de todo o processo, e nós não temos porque somos ignorantes, estamos enfermos, estamos doentes da mente. Tá certo? Então, por causa das nossas dificuldades, das nossas inferioridades espirituais, não percebemos o controle do amor da vida que Deus tem também por nós. Jesus, tendo essa plena consciência, sabendo que a sua hora estava marcada, que ele iria se despedir e entregaria o trabalho da divulgação da sua mensagem, do seu evangelho, que, como nós vimos na lição passada, era a vontade de Deus, era a mensagem de Deus, era a doutrina espiritual para os homens, e que os apóstolos queriam divulgar agora pelos 4 cantos da terra, Jesus resolveu dar uma lição para aquela situação. Aliás, uma situação grave, uma situação de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de prepotência, né? Completamente diferente ao espírito do Evangelho, que manda amar. Lição que o Cristo vai colocar mais na frente. Os meus princípios serão conhecidos por muitos e amados. E ali estava havendo disputa. Ora, então ele resolve deixar uma lição
porque é importante, principalmente naquela hora. Ele não podia se afastar fisicamente do planeta, deixando os espíritos dos apóstolos, seus enviados, nesta divisão egoística e vaidosa. Então o que ele faz? Diz aqui, sabendo disso, Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, assim os amou até o fim. Então o que nós vamos ter aqui é uma lição de amor. Ele radiografa a situação. Todos discutiam quem era o maior, qual era a posição de destaque que deveriam sentar ali naquele banquete, porque Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Então aquele era o grande momento da Páscoa. Eles achavam que Jesus ia tomar o poder naquele momento, ia manifestar então a vontade divina. E Jesus disse: foi para isso que eu vim. Eles interpretavam então dessa situação. E naquela discussão, Jesus radiografando o ambiente, resolve dar uma lição de amor. Jesus, que já amava aos seus companheiros que estavam no mundo, amou-os mais até o fim. Não era ali naquele momento de despedir que ele ia deixar de amá-los da forma mais clara, da forma mais objetiva possível. Então, nessa manifestação enorme de amor, ele resolve dar um exemplo prático, onde que não tivesse saída, onde não tivesse jeito de escapulir de como que um seguidor dele deve proceder na Terra. Como se estivesse dizendo assim, numa manifestação enorme de amor, numa clareza impressionante, não deixou dúvida na cabeça de ninguém de como que eles devem proceder diante da mensagem de Jesus. Como é que era? Naquela época não tinha mesa, ninguém sentava na cadeira em volta da mesa. Apesar da gente ver nos desenhos ou nas pinturas dos grandes pintores da humanidade, né, a Santa Ceia de Jesus numa mesa, não existia isso. Daí, na tradução verdadeira, ele se reclinou à mesa. Como é que era isso? A mesa era um tablado colocado em forma de U, feito um caixotinho baixo, em forma de U grande, em que todo mundo sentava assim à volta, ou mais ou menos assim, da cabeça para cá, e o corpo reclinado com as pernas para fora. A cabeça segurando numa das mãos, reclinada em travesseiros, em tapetes aqui em volta. Então eles ficavam deitados, reclinados sobre a mesa, com as pernas para fora e com a mão livre para pegar as comidas na mesa. Como você comia? Com garfo, com colher e faca? Não, você comia com a mão. Era assim que você comia. E o guardanapo era o miolo do pão. Era o próprio pão. Limpava a boca e limpava a roupa e limpava a boca, né, com o guardanapo. Então, era o pão. E com isso a pessoa vai pegando a comida. A erva, o molho, quando se molhava lá o pão no molho do cordeiro, o cordeiro que você vai apanhando e assim iam comendo, reclinado em volta desta mesa. Os pés então ficavam para fora. E eles queriam ver em que posição eles iam sentar de destaque, já que Jesus estava, por ser um representante maior de todos, considerado o Senhor. Aliás, chega a tal o artigo definido na frente. Ele que era considerado o Senhor e o Mestre, eles consideravam, e Jesus não nega, me chamais de Senhor e de Mestre. Sim, eu sou, ele não nega isso. Para se despedir do planeta, deixando de forma bem clara, ainda deixou bem claro que ninguém deve chamar ninguém de mestre na Terra. Está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 10, ninguém chamei de Deus de mestre na Terra, pois só tendes um mestre, o Cristo. E aí nessa passagem, João capítulo 13, versículo 13, ele é chamado de mestre, de me chamar de mestre, sim, eu sou, então ele confirma que ele é o Cristo, que ele é o Cristo. Então ele não é. Ele estava na posição de destaque e todo mundo queria sentar em volta. Mas perto, o reino vai ser colocado. Esse era o clima da discussão. E Jesus, derramando amor,
para todos, resolveu dar um exemplo de forma clara. Como é que acontecia na Páscoa? A Páscoa era a celebração da saída dos judeus do Egito, em que Moisés libertou o povo do Egito que estava escravizado. Eles estavam escravizados há 400 anos. E aí o Senhor foi lá, mandou Moisés, isso 1000 e poucos anos antes de Jesus, para libertar este povo do Egito. E como eles tinham de, quando o faraó deu autorização para eles saírem, eles tinham de estar preparados para sair com pressa. Primeiro, as ervas amargas que eles iriam comer, não daria tempo de pegar ervas melhores. Aliás, era mesmo uma comida mais simples, porque eram escravos, por isso ervas amargas. Segundo, eles iam comer um cordeiro para se alimentar, para aquela fuga à noite do Egito. O pão não dava tempo de ser fermentado, porque levava, quando você vai preparar um pão, você coloca o fermento e deixa a massa descansando para ela levedar. E como eles tinham pressa para sair, não dava tempo de botar fermento para levantar a massa. Então eles iam comer pão sem fermento, que é o pão que se come na Páscoa, sem fermento. E também já iam comer vestidos, porque quando você vai comer na sua casa, você não come todo elegante com roupa de sair. Você chega em casa, você tira a sua roupa de sair, coloca uma roupa comum de casa para sentar para comer. Você não compra com a roupa de passear. Mas como eles já iam ter que sair batidos e fugidos, porque o faraó libertou e eles tinham de sair rápido, não dava tempo, então eles já comiam arrumados com a roupa de viajar. Então isso sempre, essa história está mostrando a ideia de urgência, de rapidez. Já iam comer, já vestidos com roupa de passear, de viajar. Já o pão era sem fermento, porque não dava tempo de fermentar, de levantar a massa. E comiam lá o cordeiro para ficar alimentado, comiam ervas. E eu comiam ervas amargas para lembrar a escravidão, a situação desagradável do Egito, e iam embora. E foi assim que aconteceu. Ora, tradicionalmente, isso passou para a história e eles sempre repetem. Chega na Páscoa, se come assim, para poder lembrar aquela passagem. Tá certo? Vamos voltar. Então estava se aproximando a Páscoa. Eles iam comer ali aquela Páscoa. Não poderia ser no dia da Páscoa. Por que não podia ser no dia da Páscoa? Porque no dia da Páscoa, o Cristo, seria o cordeiro que seria imolado. Então Jesus adianta a data da Páscoa, tá certo? Para a quinta-feira. Adiantando, é a chamada Quinta-feira Santa, que é a chamada a Santa Ceia. Ele vai adiantar, vai comer ali com eles, lembrando a Páscoa, porque no dia da Páscoa, essa passagem, ele seria o grande cordeiro que seria imolado. Tá certo? E o pão seria dividido. O corpo, este é o meu corpo, seria dividido. Essa é a imagem. Ora, o que estava acontecendo ali? Eles estavam brigando. Quem é o mais importante e tal, blá, blá, blá. E aí sentam à mesa. Quando sentam à mesa, ali eles estavam reclinados, todos ali em volta. Jesus, radiografando a situação, resolveu dar uma lição definitiva. O que ele faz? Ele levanta e diz aqui a passagem. Depois as suas vestes, e tomando uma toalha, encheu uma bacia d'água e começou em volta deles a lavar os pés. Agora, observe bem. Depois as suas vestes, que veste é essa? É a veste de passeio. Essa é a tradição de se comer com a veste de passeio. Então ele tirou a veste de passeio, porque não é digno para um servo ficar com veste de passeio. Essa é a ideia. Ele tira então a roupa de passeio, de viagem, pega lá um avental, coloca na cintura, amarra nos rins, e como um servo, enche a bacia d'água e começa a lavar os pés deles. E aí, quando termina
o chamado lava-pés, ele vai voltar, diz aqui a passagem, a voltar a roupa outra vez de passeio para cumprir a tradição, que era a tradição de todo judeu, de comer a Páscoa com a roupa de viagem, para lembrar a saída. Mas então o que ele faz? Ele rompe com a tradição da roupa de passeio, com a roupa de viagem, para se apresentar na vestimenta de servo. Agora aqui é uma manifestação total de amor. Por enquanto que todos estavam preparados, vestidos para a viagem, com roupa elegante, roupa boa, tá certo? Ele tira a roupa boa e se veste de servo. Como se estivesse dando, então, dando de forma, sem nenhuma dúvida, uma manifestação imensa de amor. Acaba com essa ideia de que você é mais importante, que você é elegante, que você tem roupa boa, que você tem roupa de... Não. Eu vou dar um exemplo. Vou me vestir de servo. Agora não vai ter dúvida mais. Pronto. E como um servo vou agir. Ora, isso até hoje nos restaurantes mais simples, em beiras de estrada, em lugares de muita poeira, de muita terra, etc. Até hoje é feito assim. Você chega, tem um local para lavar os pés. Quando é um local melhor e a pessoa é mais importante, até vem lá aquele que é o servo, lá o que serve no restaurante, uma espécie de garçom, né? Que nesses lugares mais simples, talvez a palavra garçom fique pedante demais, ele vem lá com os pés lá do convidado. Não precisa lavar o corpo todo. É lavar as mãos, os pés, para o pessoal poder ali comer. Está nessa situação de que na época não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não tinha nada. O pessoal vinha no barro e andava ali naquela poeira o tempo todo. Então, Jesus se veste assim, já que eles vão lá comer, ele pega a bacia com água e começa a lavar os pés de todo mundo. Até que ele chega nos pés de Pedro. E na hora que ele vai lavar os pés do Pedro, Pedro pergunta: você me lava os pés? Isso, por agora você não entende o que eu estou fazendo. Mas você precisa lavar os seus pés. De jeito nenhum você vai lavar os meus pés. Aquela emoção de Pedro. Pedro sempre se manifestou assim, com essa emoção enorme, né? Aí, no caso, nós temos que entender, era um amor e um respeito que ele tinha pelo Cristo. Ele tinha amor, tinha respeito, por isso que ele vai depois ser chamado para ser o diretor apostólico da Igreja do Cristo. Por causa de quê? E o Cristo diz: sobre esta pedra reerguerei a minha igreja. Sobre esse tipo de amor, essa dedicação total. Apesar de até aí, esse momento, ele não entender a situação, mas ele mostrava um amor, um respeito. Você é o meu Senhor, você é o meu mestre, eu te amo. Já já ele vai dizer: eu vou morrer no teu lugar. E nós vamos ver que isso era verdade mesmo na cabeça do Pedro. Pedro não era um covarde, não. E nós vamos ver isso mais lá na frente. Por enquanto, guardemos essa informação. Então era amor mesmo. E Jesus então vai orientar para ele: se eu não lavar os teus pés, você não faz parte comigo. Enfim, então, se é por causa disso, Senhor, lava minhas mãos, lava minha cabeça, me lava por inteiro. Sempre mais uma vez esse pacote de emoção que é Pedro. E Jesus disse: não, quem já tomou banho, quem já tomou banho, e aí os textos não colocam assim para complicar a passagem, né, e deixar a gente num tema assim muito esotérico, muito misterioso. Tudo não é mistério nenhum. Jesus estava ali como um garçom, como alguém para cuidar mesmo, como um servo, fazendo a limpeza. Ele disse: olha, quem já tomou banho não precisa, já está com o corpo limpo. A ideia não é essa. Vocês depois vão entender. Basta lavar os pés, né? Você meio magistrado, já tomou banho, tá? Vai sentar para comer, lavou os pés, lavou as mãos, é o suficiente. Então é uma coisa simples. E que nós daí temos que entender o gesto de amor que ele está fazendo. Não é dar banho em ninguém. Então, Jesus, não é um caso de banho. Quem já está com banho tomado, não precisa. Agora, antes, e o tema é só esse. E poderíamos parar aí. O que Jesus está querendo? Numa demonstração clara, absolutamente clara, de exemplo para todo mundo. Terminou de servir o outro, tirou o avental, botou a veste como qualquer outro. Ora,
Você pode andar aqui no mundo com a veste que você quiser. Você pode andar com o título que você quiser. Você pode andar aqui com o cargo que você quiser, com a profissão que você quiser aqui no mundo. Mas quando você encontra alguém necessitado, arranca a tua veste, arranca o teu título, arranca o teu nome, a tua profissão, o teu brasão, tá certo? Isso tem uma capa externa. E como um servo vai lavar os pés do outro. O lavar os pés não é o lavar os pés físicos, mas é servir o outro, ajudar o outro. Porque necessariamente alguém está aqui no mundo precisando que você lave os pés dele. Às vezes ele está precisando que você converse com ele, que você leve uma palavra de consolo, que você leve para ele uma confiança na sobrevivência da alma, que você reanime ele com relação a um problema de saúde, que você dê para ele uma orientação com relação ao perdão, com relação aos problemas de perseguições, de ódio. É servir o outro, não importa de que forma. É nessa hora que o cristão se iguala. O cristão ele pode estar com a roupa que for, com o título que for, com o brasão que for, com a postura profissional, de lixeiro a médico, a presidente da República. Agora, lá dentro, na alma, a sua postura é de servo. Quando ele está diante do irmão, não importa o que o irmão precisa. Como que ele tem que agir? Como servo. Um cuidando do outro, um ajudando o outro. Diz Francisco de Assis de uma forma bastante clara. Poderia ser a atitude de um frade com relação ao outro, ao seu irmão, de mãe. Então, é isso. Francisco de Assis, acho que foi de uma clareza incrível. Como que nós devemos nos portar diante do nosso próximo, como mãe? O que uma mãe faz? Eu vejo isso todo dia em casa. Regina chega cansada do trabalho, está lá deitada na cama, tentando ler um livro, coitada, que às vezes está com sono, aquela coisa toda, ou então vendo um programa na televisão e tal. A gente escuta o bater da porta, que é o garoto chegando à faculdade. Acabou. E já está de pé. Não importa se está cansado, se está com sono, se está lendo, se está no meio do programa que ela está vendo, no meio do filme, na hora que o mocinho vai ganhar, ali que está naquela expectativa. Já era. Não tem nada mais importante do que quando o filho chega e bate a porta. Isso é privilégio da Regina? Não. A mãe é assim. Só muda o endereço. Bateu a porta, já era. Ela levanta e vai automaticamente mesmo. Saber como ele chegou, se chegou bem, está tudo bem, o que ele vai querer, esquentar a sopinha, esquentar a comida e botar o prato e ficar acompanhando para ele comer, e ver se ele comeu tudo. Mas ele já é grandão. Ela tem 20 e tantos anos, vai fazer assim quando tiver 30, quando tiver 40, não sei o quê. E quando desencarna, a mãe fica atrás, do lado de lá, assim atrás dos filhos. Então é essa dedicação total, esse carinho, esse cuidado que Francisco diz. Como que nós devemos agir diante do nosso próximo? Como mãe. Pronto. Ter aquela preocupação total com o filho. Assim é o que Jesus faz. Eles estão ali naquela discussão extremamente desagradável. Pronto. Então já não existe mais motivo para eu ficar vestido dessa forma. Vamos mudar isso. Tira aquela roupa, bota a roupa de servo, pega a bacia e lava os pés de todo mundo. E aí pergunta. Entenderam o que eu fiz? Ele ainda chega a perguntar no final. Entenderam o que eu fiz? Se vocês entenderam o que eu fiz, serão felizes. Isso é de uma bondade. Isso é de uma bondade. Por mais que eu queira aqui continuar fazendo a palestra, não tem mais nada para fazer. É só isso. Entenderam o que eu fiz? Se entenderam, serão felizes. Se entenderam e praticarem o que eu fiz, ele manda entender e praticar. Se entenderam e praticar, serão felizes. Qual é a fórmula de felicidade? É amar o próximo a tal ponto de servir o próximo naquilo que ele necessita. Pronto. Essa é a despedida que Jesus deixa aqui do planeta para nós. Chegando na hora de voltar ao Pai,
sabendo que ia voltar o pai, resolveu deixar a maior lição de forma clara, onde que não tivesse nenhuma dúvida, que não precisasse haver interpretação. Por que eu não estou fazendo uma interpretação esotérica aqui para passar, mostrando aqui, olha como é o ego, como é a personalidade, como é a individualidade, olha como age o espírito. Não tem explicação esotérica para passar, não tem. Só isso. O negócio não pode. A despedida foi de um amor tal que não pode ter dúvida, não pode ter discussão esotérica, não é explicação do cristianismo, não pode ser entendido pelo yoga, nem pelo budismo, por aquilo. Não, é só isso. Pronto, é só isso. Servir o outro naquilo que ele está precisando. Agir como serve. Se fizer isso, vai ser feliz. Se não fizer isso, vamos estar sempre em clima de guerra, de desconfiança, de ódio, de quem é o mais importante, de quem é o mais poderoso, de quem é o... Pronto. Isso tudo é que cria as divisões. Na hora que a gente tratar todo mundo com amor e servir o outro, um ao outro, vamos criar a grande comunidade do Cristo. E aí a lição termina. Bom, só que o texto apresenta uma passagem que é profundamente importante. Jesus, diz a passagem, Jesus sabia que o Pai lhe colocara nas mãos todas as coisas, que saíra de Deus e que voltava para Deus. Então vamos entender a coisa aqui em maior profundidade. O que Jesus sabia? O que Jesus tinha consciência? Que o Pai, Deus, colocou na mão dele, à disposição dele, todas as coisas. Ora, Jesus sabia então que tudo, a palavra é de uma força impressionante. Tudo, não tem exceção, não tem motivo de exceção nenhuma. Tudo o Pai colocou na mão dele, do Cristo. Toma, isso tudo é teu, esse reino é teu, isso tudo te pertence. Ele é o Senhor pleno da terra, é o governador da terra. Tudo que está aqui está sob a sua capacidade de pertencer. A terra por inteiro, tudo que tem na terra, inclusive as pessoas, todos nós, todos, sem exceção, tudo. O texto é plano original, é total, tudo. Não só o tudo da ideia de coisas, mas da ideia de pessoas. Tudo o Pai colocou nas mãos dele. O Senhor pleno daqui. Então nós estamos diante de uma linguagem assim, bastante profana, nós podemos dizer. Ele é o tal, é o bambambam. É o fera, né? Me falta aqui palavra. É o cara. Pronto. Então nós estamos diante, esse é o grande. O Pai deu tudo para ele, tudo e todos. Está sobre a sua responsabilidade. Em que ele dispõe de tudo e de todos. Jesus, que sabia ou tinha consciência que o Pai colocara nas suas mãos, todas as coisas, mas que saíra de Deus, ele tinha consciência que ele saiu de Deus, tinha consciência também que voltava para Deus. Então, a consciência dele era total. Sabia que tinha tudo, sabia da onde ele veio, para onde ele vai. Da onde ele veio? Vim de lá, deste Pai que é o dono real de tudo e que me deu responsabilidade sobre tudo. Sei disso. Sei que saí dele e sei que agora estou voltando para ele. Então, não podemos dizer assim, não havia inconsciência com relação à morte, não. Tinha consciência de tudo. Sabia antes de vir para cá como era a sua vida, sabia como vai ser a sua vida ao voltar, e sabia que tudo que aconteceu aqui, tudo, Deus tinha dado para ele. Então, total controle sobre tudo, todas as coisas, antes de vir e depois de voltar. Total. É este
esse cara, tá certo? Que se veste de servo e lava os pés de todo mundo. Então, como se estivesse dizendo assim, não há desculpa, faça uma radiografia da tua vida e começa a pensar assim, em termos do planeta. O que você tem aqui nesse planeta? O que você tem? Começa a fazer uma relação, como se você fosse fazer um testamento do que você tem. Então você tem lá um carro, não é isso? Tem um Fiat 95. Tem um apartamento lá na Praia do Flamengo. Tem lá uma casa de campo de praia em Muriqui. Não é isso? É casado, tem 2 filhos, você tem um título, qual o título que você tem? Eu sou professor de geografia, qual o título? Eu sou comerciante. Começa a fazer uma relação com o que você tem. Tá certo? Você tem filho, tem isso, tem um corpo, quantos anos você tem, o que é homem? Faz uma relação, faz uma espécie de um dossiê da sua vida, faz um testamento. Né? O que a gente chama isso em empresa, faz um balanço. Né? Coloca o que você tem. E pode até nesse balanço que tem ativo e passivo, e coloca também o que você deve. Coloca o que você deve. O aluguel que você deve. Aí você vai, lá em casa eu tenho luz. Tem mesmo? Tem, mas você tem a conta para pagar. 200 pratas da conta de luz você tem para pagar. Tem luz ou não tem? Tem por enquanto você tem R$200. Quando você não tiver R$200, vão cortar a tua luz. Tá certo? Tem um gás lá em casa, tem gás. Tem gás. Por enquanto você tiver 50 pratas. Quando não tiver, vão cortar teu gás. Tá certo? Eu tenho meu prédio lá. Tem por enquanto você paga o condomínio. Quando não tiver. Então, o que você tem? Eu tenho meu corpo. Até quando que tem? Até que dia você tem? Tem até que horas você tem? Por mais 1 hora? Vai dar tempo de acabar a palestra, como eu costumo falar? Você tem um corpo? Você tem um corpo até ano que vem? Você tem um corpo por mais 10 anos? Por mais 20 anos? Por mais 30 anos? Tá certo? E as múmias aí? Por mais 100 anos? Quanto tempo você tem? Então o que você tem? Comece a fazer um balanço e aí faça essa comparação aqui. Outra coisa, da onde você veio? Eu vim nasci em Minas. Nasci em Minas, né? Da onde você veio? Para onde você vai? Bom, você nasceu em Minas, vai para onde? Cara, vai para onde? Vai para São João Batista? Vai para o Caju? Tá certo? Ou você vai lá para a ordem terceira do carro? Você já tem condição, já os seus familiares, de te cremar, fazer cremação? Cremação é caro, não é isso? Então o que você tem? Faz um balanço e pensa no que João colocou aqui com relação a esse cara. Acompanhe, olhe bem. Ele tinha consciência, primeiro, que tudo era dele. Tudo. Não é você tem lá o aluguelzinho do seu apartamento, ou tem o seu apartamento, ou tem uma casinha de campo, ou o que você tem. Ou então pega lá o dinheiro que o marreto aí que tem, o Bill Gates tem. Não é aquilo que o Bill Gates tem. Tem tudo. Não está faltando nada. Ficou claro? É tudo dele. Tudo. Segundo, tem consciência total da origem e do fim. Da onde eu vim, para onde eu vou. Sabia o endereço. É carta com destinatário e remetente. E quando olha o destinatário, o remetente, né? Da onde que veio o negócio, está lá, é o maiorzão. É o pai. Olha bem. Quando você vai falar o nome do teu pai, meu pai é o delegado da cidade, é o juiz de direito, é o fulano, é o ciclano, é o pai dele, de onde que ele veio, ele tem a certeza para onde ele vai. Esta consciência plena de cidadão do universo e dono de tudo é que ele possui. É esse cara, dessa grandiosidade, que tomado de amor, olha a diferença, que tomado de amor, olhou lá para os seus amigos, estavam discutindo bobagem. Quem é o mais importante aqui? Quem vai sentar no melhor lugar? Sabe, é mesquinharia. As nossas coisas aqui no mundo, a gente briga por mesquinharia. A gente briga por inutilidade.
A gente briga, faz guerra, mata os outros, tem ódio por bobagem. Um casal briga com o outro, quando você vai perguntar sobre o que vocês brigaram, eles nem sabem por que brigaram. O cara briga por tudo. Uma vez eu vi uma moça que contou para mim, não dá mais para viver com ele. Eu boto a parte de dente no lugar certo, ele aperta no meio. Não é uma bobagem. Por que vocês brigaram? Porque apertou a parte de dente no meio. Então, por causa disso, não dá mais para viver com ele. Olha só. Então, o homem, ele não tem significado de nada. É por qualquer coisinha dele. Qualquer coisa. Se desentende. Se acha mais importante que o outro. Disputa lugarzinho, qual é o melhor lugar. Repare bem aqui, vamos fazer uma radiografia. Vamos lá. Vamos falar da pessoa aqui que eu conheço há mais tempo aqui, que é o meu querido professor. Nunca vi um professor aqui me sentado lá atrás. Parece que ele é o dono dessa cadeirinha dele. Ele veio para cá, senta ali naquela calor. Repare bem aqui o nosso amigo Stênio de reunião. Essa cadeira. A pessoa daqui a pouco vai começando a se sentir quase que o dono dessa cadeira. Quando uma pessoa vem e senta na cadeira, ele se sente incomodado em sentar lá na hora. Né? Repare bem, desde que eu faço palestra aqui, o Luizinho senta ali naquela fila e na terceira cadeira. Aí você fala assim, bom, mas isso é culpa sua, jovem. Porque desde que você faz palestra aqui, faz dessa cadeira aqui, não faz daquela lá. Ó, é assim mesmo, a gente começa a se achar dono das coisas. Sabe, isso é uma bobagem. Aí se eu chego aqui, tem uma pessoa sentada nessa cadeira, eu tenho que fazer a palestra ali, já parece que estão me tomando alguma coisa, entendeu? A pessoa já... Você vai assistir alguma palestra, alguma coisa, você quer ser citado, você quer ser respeitado, louvado, quer que seja aplaudido, etc. Hoje eu fui fazer um programa na Rádio Rio de Janeiro e o cara lá da organização lá da rádio, a parte técnica, né? É sonoplastia que chama. Você que é entendido, né? Legal, o cara que entende lá daquele negócio da gravação, chegou assim, Jorge, não tá bom, grava tudo outra vez. Aí eu, poxa, mandei brasa. Quando acabou, disse, Jorge, não tá bom, grava tudo outra vez. Aí eu pensei assim com ele, quem é esse cara para dizer que tá bom? Aí depois eu pensei, tá uma porcaria mesmo. Se ele é o técnico que está dizendo que é uma porcaria, pronto, acabou. Mas eu já estava sentindo já aquele fermento, por isso que o pão tem que ser sem fermento. Tá certo? Já com a massa toda elevada, já para bater, achando que eu sou o dono do negócio. Onde que eu sou o dono, onde que eu falo bem, onde que eu sou... Tira essas coisas da cabeça. E as pessoas ali já podiam ser uma racha. Eu já podia levantar a voz com ele às vezes já não vai entender, porque ele não tinha obrigação de entender as coisas da doutrina, a parte dele é técnica, vai gerar uma inimizade, um atrito besta. Porque a pessoa simplesmente não quer repetir o tema. E tem que repetir porque é incapaz. Eu sou mesmo incapaz, eu não tenho capacidade para falar na rádio em termos de técnica para isso. Não tem. Posso conhecer a passagem ali do Evangelho, passo tapa lá e para cá, mas não tem técnica para poder falar. Aí ele me explicou, faça assim, assim, assim. Então, filho, pega assim, tá bom, tá ótimo. Pronto. Tem que aprender. É isso. Então, é esse cara imenso, com essa capacidade toda, sabia que estava em Deus, que voltava para Deus, que era o dono de tudo, pegou o avental e foi lavar os pés das pessoas. Pronto. Agora quem é você? Vive de aluguel, no MEC, então esse é o título tal, tem lá um comérciozinho que vende linha de para bordado, hoje ninguém vai para bordado, quando você vender uma folha de bordado é um problema, aí você vende aqui, e aí você não quer nem dar bom dia para o outro. Você não quer nem dar bom dia para a pessoa. Você não quer dar um passe. Você diz que você não tem tempo para vir aqui, para cuidar, para ouvir o outro, para levar uma palavra de amigo, para distribuir uma mensagem, para fazer um bolo, para ajudar aí ao atendimento das crianças, para dar uma atenção para os velhos. Quem é você? Por quê? Ficou claro? Aí daqui a pouco ele ainda vem com onda. Porque eu sou cristão, sou seguidor de Jesus. Aí ele tem título. É isso que Jesus falou assim. Meninos, ó, calma, não é assim. Não é assim. Você não entende nada de gravação de programa, Jorge. Pronto. Ó, você aí não entende nada dessas coisas.
É assim que faz. Você serve, bota o avental e vai servir. E aí ele dá receita. Ó, vamos pegar aqui o versículo para que não haja dúvida. Olhe bem. Desde que sabeis estas coisas, felizes sereis se as praticares. Não tem outro jeito de ser feliz. Aí você fala assim, mas não existe uma passagem, uma parábola, alguma coisa, um movimento lá na yoga, eu posso ficar lá, fazer a tantra yoga, raja yoga, hatha yoga, fazer uma meditação, fazer isso, ter um curso tal, um diploma tal. Não existe um outro caminho para ser feliz. Segundo esse cara aqui, o dono de tudo, que tem consciência de onde veio, para onde vai, se despedindo da vida, numa manifestação de amor incomparável, e nos amando até o fim, resolveu dar este exemplo. Baixa a crista, tira a roupa de passeio, bota a avental e lava os pés. Pedro não entendeu. Assim, então me lava por inteiro. Pedro, depois você vai entender. Agora você está limitado com as suas emoções. Depois você vai entender que é isso. Que a ideia é de tal forma de servir. E Pedro lá na frente vai servir. Que quando deram para ele uma cruz. E que ele notou que ele tinha de aceitar a cruz. Porque era o serviço final que ele daria para a humanidade. Para a cidade de Roma tão rebelde. Ele falou assim, então, querendo assim tanto servir. Colocando o avental de servidor. Me coloca de cabeça para baixo. Quem sou eu para ser crucificado com a cabeça para cima igual a Jesus? No final ele entendeu. Então ele diz para Pedro, agora você não entende, depois você vai entender. Fica com exemplo, para ficar ruminando com exemplo. Eu me lembrava, quando eu era jovem, eu não sou jovem, quando eu era criança, eu era sacristão. Por muitos anos sacristão na igreja Nossa Senhora das Graças. Festinha no dia 27 de setembro, não, de novembro, dia Nossa Senhora das Graças. Uma cidade lá de Curitiba. Então, nós chegamos lá, o Padre Sebastião, eu era sacristão lá durante tantos anos. E toda vez que chegava lá, a tal da Quinta-feira Santa, tinha aquela solenidade na igreja, né? Ele chamava algumas pessoas. Um padre bom, mas ele era bom mesmo, um cara muito bacana, o Padre Sebastião. E deu muita moral, muita disciplina, muita educação, muito amor, muito crescimento espiritual. Eu me lembro uma vez que eu via lá na missa, era cristão, ele levantava aquela hóstia grande, e na hora que eu ia acomodar, eu olhava aquela hóstia pequenininha. Aí eu fiquei com o olho grande, comi aquela hóstia grande, porque aquela foi boa das vainas. Então eu entrei na sacristia, ele não estava, olhei para o lado, olhei para o outro, abri aquela caixinha lá cheia de pedra preciosa, peguei uma porção de hóstia, botei na boca assim, e nisso ele entra. Quando ele entra, eu empurro, corta tudo assim para rápido, mas ele viu, não falou nada. Continuou pegando as outras coisas com aquela boca assim, não sabia se cuspir e tal, mas como era o corpo de Cristo, eu comi e engoli. E deixei. Quando acabou tudo, ele vira para mim, você já acabou, tal. Nem falava com ele, eu não conseguia olhar. Arrumei um jeito para ir embora. Quando eu já estava indo embora, ele veio com um pacotinho embrulhado. E quando eu disse, o que é isso? Disse, são algumas hóstias para você comer em casa. Quando acabar, meu filho, me procura, que eu te dou mais. Precisa pegar, me pede que eu te dou mais dessas grandes. Os amigos que tu gosta das grandes. Ó, eu fiquei tão assim que eu engordei, eu fiquei com 140 quilos na minha vida. Fazendo uma cirurgia de tanta hora. Esse padre bom, mas ele era muito bom, uma pessoa. O padre Sebastião foi um exemplo na minha vida. Ele era daqueles padres que visitavam a casa dos companheiros da comunidade e jantavam com ele, jantavam. Um dia almoçava na casa de um, jantava na casa do outro. E não é só porque ele ganhava comidinha, ele comia uma coisa boa, todo mundo fazia questão de recebê-lo bem, né? E ele gostava disso, evidentemente, uma pessoa daquilo ao mal do mundo. Mas com isso ele fazia aquela presença cristã na casa. Era um conselho, era um exemplo, era uma palavra de carinho, um respeito para as crianças, os casais que estavam em dificuldade. Era uma presença de um pastor nas casas, fazendo realmente um trabalho muito bonito. Mas eu me lembro que quando chegava nessa quinta-feira, eu tinha de lavar os pés. E ele escolhia algumas pessoas da comunidade, né? E aí dava-se orientação através
da comunidade através do sacristão, etc. Sim, manda a pessoa lavar o pé e fazer a unha, né? E aí tudo já lavadinho, né? Isso já tudo caprichadinho. Aí ele chegava, passava uma aguinha e beijava seus pés. Agora, veja bem, é uma coisa natural ele querer o pé lavadinho para beijar, não é isso? Então eu não estou aqui desprezando o Padre Sebastião. Eu só estou querendo mostrar que não é isso daí. Não tem nada a ver com o ritual que inventaram essas bobagens de ficar repetindo isso na igreja. Compreendeu? Um ritual em que o padreco vai lá todo vestido, todo colorido, aquele chapeuzão, aquela coisa já tudo combinado, já com os pés tudo lavado, tudo já com a unha pronta, essas coisas todas. Não tem nada a ver. Não tem, veja, a lição não quer falar nada disso, não está pedindo para você repetir e chegar e pegar a pessoa e lavar o pé da pessoa. Porque não adianta você lavar o pé de ninguém, a pessoa às vezes quer um pão. Então, o problema não é lavar o pé, dá um pão. A pessoa às vezes está querendo passe. Também não é lavar o pé, não. O que a pessoa quer é uma palavra de amizade, é uma oração, é uma explicação do Evangelho, é um beijo, é um abraço, é uma palavra de amigo. Então, esse servir, esse colocar o avental, não é para fazer algo assim, repetido e frio, mecânico. Não, é a condição de serviço. E aí volta-se para a ideia aqui. Olha quem era a pessoa, olha o potencial dele, olha a capacidade dele, o conhecimento que ele tinha total da vida, de onde ele veio, para onde ele vai, a origem dele, o fim, o alfa e o ômega da vida, o A e o Z da história. Ele mesmo botou o avental e foi servir. Então, vem a pergunta, e quem é você? Quem é Pedro perto dele? Quem é João? Tá certo? Quem é Estênio? Quem é Jorge? Quem é Solange? O que a gente tem? Nada. Então a ideia é essa, olha, vamos parar com as nossas briguinhas, com as nossas divisões. Quem é o mais importante aqui? Quem é o mais importante aqui? Quem faz a palestra? É porque você é mais importante que você dá o passe? Ou você é mais importante? Você acha que o doutor Bezerra gosta mais de você porque você grava as palestras? Ou porque você faz a leitura? Quem é isso? Quem está dizendo? Não tem falta, todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Francisco de Assis chegava a dizer para os frades: meus irmãos, em nome do nosso irmão que é Jesus, recebam ladrão em paz. Vou repetir: meus irmãos, em nome do nosso irmão Jesus, recebam os ladrões em paz. Até quando o ladrão chega, opa, servir esse cara, vou dar a chave do carro rápido para ele, pelo menos, para você não criar embaraço para você. Dê aquilo que pertence ao outro, dá a chave, sai fora, não vai arrumar briga ali com o cara, vai arrumar problema. Cumprimenta ele, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão, fique em paz, Jesus te abençoe. Faça isso pelo menos por inteligência. Bom, então é esse sujeito que tem essa vibração toda e resolveu lavar os pés. E Jesus disse: olha, isso aqui é só um exemplo, vocês já estão limpos, vocês estão com a mente voltadas para mim. Uma dificuldade ou outra e tal, a ideia é de lavar o corpo todo. Vocês já estão até com o corpo fisicamente limpo, já estavam com a roupa arrumada para a festa. Basta isso mesmo, mais simples, de lavar os pés. Um serviço geral. Ora, mas havia um que estava com problema, que era o Judas. E que o texto vai dizer assim dele. Observe bem. O texto vai falar assim. Ó, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filhos de Simão, o desígnio de o trair. Estava lá no coração dele. Isso foi colocado no coração de Judas. Quem colocou isso no coração de Judas? Foi o diabo. Colocou o que no coração dele? O desígnio de o entregar. A palavra no original não é trair, é entregar Jesus. Ele então
já sabendo essas coisas todas que o Pai colocou tudo em suas mãos, que ele sabia para onde ele veio, para onde ele vai, estava tudo então controlado na sua vida, e já sabendo que Judas estava com essa situação no coração, o diabo colocou isso lá no coração dele para atraí-lo, ele fez então essa lavagem toda. E aí, em certa altura, ele vai dizer assim, bom, disse-lhe Jesus, aquele que já tomou banho não precisa senão lavar os pés. Está limpo quanto ao mais. Vós estáis limpos, mas não todos. Ele sabia, repare que ele sabia de tudo. Ele sabia de onde ele veio e para onde ele vai. Ele sabia que tudo foi colocado na mão dele. Então ele sabia de tudo. Então o texto mais uma vez vai dizer aqui que ele sabia, que ele era consciente disso. O diabo tinha colocado lá no coração de Judas o desejo de entregá-lo. E ele vai dizendo assim, todos vocês estão limpos. Mas há um que não está. É que sabia qual o que eu havia de entregar. Por isso foi que disse, não estão todos limpos. Depois se vestiram e tal, blá blá blá. E aí terminou a história aqui com relação a Judas, que vai continuar no outro tema. Vai continuar para frente, que ele vai entrar em detalhes no caso de Judas, e que nós vamos aqui descer em detalhes também, à medida do possível, com relação a esse tema, que é a nosso próximo tema, tá bom? Por enquanto, aqui, nesta passagem, fica isso. Ele vai lavar os pés dos apóstolos. Pedro vai fazer uma reclamação. Quem sou eu para você me lavar? Não me lava, não mereço isso. Jesus vai dizer, não é assim. Não é desse jeito. Eu preciso te lavar assim, depois você vai entender. Pedro, então lava minha cabeça toda, a minha mão. Não é isso, você já tomou banho, não precisa lavar. A ideia aqui que eu quero passar é essa ideia do servir. É esta a ideia. O lavar os pés aqui está na ideia de servir a todos. Ser servo de todos. É assim que é a condição de ser feliz. Agora, não preciso lavá-los. Vocês estão limpos. Só há um aqui que não está assim. Porque havia um em que o diabo colocou no coração dele o desígnio para traí-lo, para entregar a Jesus. E por causa disso, Jesus sabia que ele não estava limpo. Então vamos pegar isso daqui por enquanto, sem entrar com outros assuntos com relação à Júlia, que é o tema do nosso próximo encontro. Vamos ficar só com o que a gente tem aqui. Como é que o diabo pode colocar no coração dos outros alguma ideia para o cara entregar o Jesus, né? E mais ainda, se Jesus sabia de tudo, tinha consciência de tudo, tá certo? E por que ele não fez a desobsessão de Judas? Se o diabo colocou aquilo no coração de Judas, por que ele não fez a desobsessão? Não botou o diabo para correr? Além do mais, que negócio é esse de alguém que está do lado de Jesus, servindo Jesus, fazendo parte da equipe de Jesus, e espírito obsessor tomando ele? E Jesus, sabendo disso, não faz nada. Não chega a falar no espírito obsessor, não colocou ele no seu lugar, não fez uma doutrinação. Vamos entender essa coisa melhor, como funciona. Eu já contei aqui algumas vezes, mas vamos entender melhor. Vamos colocar aqui o diabo, Satanás, vamos colocar aqui o demônio, vamos colocar aqui o Lúcifer, e vamos botar aqui o Beelzebub. Pegar aqui essa turma toda aí, vamos dar aqui as devidas explicações. Toda vez que o Evangelho fala, e aí tem que ser nas boas traduções católicas, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Por exemplo, a tradução usada principalmente nas igrejas protestantes do João Ferreira de Almeida, que é comum nas Bíblias pretas aí que os protestantes usam. Eu estou falando assim, traduções como essa são suficientes. Toda vez que lá usa a palavra demônio,
está falando sempre de um espírito desencarnado do mal, negativo. Ele está perturbando alguém. Um espírito atrasado, desencarnado. Então, o que é demônio no Novo Testamento? Toda vez que a palavra demônio no Antigo Testamento está sendo usada, está se falando de um espírito desencarnado, negativo, que está fazendo alguma ação contra alguém. Certo? Quem é o Beelzebul? Tem certa passagem lá que Jesus fazia a cura e as autoridades disseram assim: ele cura pelo poder de Beelzebul. Quem é o Beelzebul? Beelzebul quer dizer Senhor das moscas. Moscas aqui são espíritos atrasados. Todo espírito atrasado, desencarnado, é o símbolo das moscas. Então Beelzebul é o senhor das coisas imundas. Então os espíritos imundos, os espíritos atrasados, os demônios, eles não agem por si mesmos. Quase sempre eles agem dentro de falanges negativas, falanges com mal. E essa falange tem um chefe. Então, quando um grupo de espírito atrasado vai agir, tá certo? Ele tem um chefe, o nome desse chefe é o Beelzebul. Nós vemos isso lá no cemitério dos Gadarenos. Quando Jesus chega para curar, tinha lá aquele obsidiado lá, no cemitério dos Gadarenos, Jesus pergunta: como é o seu nome? Ele fala: me chama Legião porque somos muitos. Um falou em nome de todos. Esse um é o chefe. Esse é o chefe do grupo dos espíritos atrasados. Um exemplo é o Beelzebul. Quantos Beelzebul tem? Não importa, uma opção. Quantos grupos estiverem negativos com um chefe, esse chefe é o senhor dos espíritos atrasados, daquele grupo de espíritos atrasados. Tá certo? Então não é um cara especial. É um chefe de um grupo de espíritos atrasados. Bom, quem é demônio, quem é diabo e Satanás? Diabo e Satanás, no Evangelho, está sempre colocado. O diabo é em grego, Satanás é em hebraico. Então depende de como se fala. E é sempre a tradução, aqui para o português, da palavra adversário. Então, toda vez que está se falando de um adversário da onde? Da vontade de Deus, usa-se o exemplo, usa-se a palavra diabo, Satanás, o adversário. Se for em grego, o cara fala diabo. Se for em hebraico, fala Satanás. Se for em português, fala adversário. Quem é, então, o adversário? É aquele que não faz a vontade de Deus. Tem gente encarnada aqui na Terra que não faz a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, você é um adversário da vontade de Deus. Se eu estivesse falando em hebraico, eu podia dizer: você é um Satanás, você é um diabo. Daí tira o opositor de divisão, diabo de dividir a tua vontade com a vontade de Deus. Então, essa é a ideia. Pode estar encarnado ou desencarnado. Então, todo demônio, como ele é um espírito atrasado, negativo, fazendo mal, ele automaticamente é um adversário. Porque se ele está fazendo mal, ele é um adversário. Todo Beelzebul, porque ele é um chefe de espírito atrasado, ele é um adversário também. É um diabo, um Satanás. Então, o demônio, ele além de ser demônio, ele é diabo, Satanás e adversário. E o Beelzebul, que é o espírito-chefe lá, ele além de ser Beelzebul, ele também é demônio e também é Satanás. Esse é uma fera, tem muitas qualificações negativas. E o Lucifer seria todo ser que porta a luz, mas não manifesta a luz. Então o que é? É o ser que tem luz, mas que não manifesta a luz. Quando Jesus vira-se para nós e diz assim: brilhe a vossa luz. Pronto, é porque a gente não está fazendo a nossa luz brilhar. Se a gente não está fazendo a nossa luz brilhar, a gente porta a luz, mas não manifesta a luz. A gente é Lucifer. Um demônio, um desencarnado do mal, um obsessor, ele também não está brilhando a luz dele. Logo, ele também é um Lucifer. Um adversário da vontade de Deus, ele também é um Lucifer, porque ele tem a luz divina e não faz a luz divina brilhar. Por isso que Jesus: brilha a vossa luz. Não coloque ela debaixo do alqueire, mas no alto, no velador, para que ela brilhe e possa favorecer a todos. Então, diabo, Satanás, adversário, não é um indivíduo. É um estado de alma de divisão, de adversidade. Jesus não está dizendo que o demônio pegou Judas
e estava lá colocando coisa na cabeça de Judas, como se um espírito atrasado chegou lá no reino de Judas e falou: Judas, vai lá e leva Jesus, acaba com esse cara. Não, não é isso. Não é um obsessor. É um estado de alma. É um estado de oposição à vontade de Deus. Jesus vai falar isso para Pedro. Quando ele vai querer ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai morrer, ele diz para Pedro: é para todos ali. É necessário ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu vou ser preso. Lá em Jerusalém eu vou ser crucificado. Lá eu vou morrer. Aí Pedro se mete. Então Jesus não vai para Jerusalém. Ele diz: mas como que eu não vou? É essa a vontade de Deus. Ele vai indo contra a vontade de Deus. Se é essa a vontade de Deus que eu vá a Jerusalém para poder lá sofrer isso tudo e deixar o exemplo, por que você está contra a vontade de Deus? Cala a boca, Satanás, vai de reto. Ora, Pedro estava encarnado. Não era um demônio que estava ali, um espírito atrasado que estava pegando ele. Não, era um espírito de adversidade. E ele estava sendo contrário à vontade de Deus. A gente pode dizer que Satanás, vamos pegar agora o caso de Pedro, Satanás tinha colocado no coração de Pedro a ideia assim: poxa, não deixa Jesus morrer não. Deixa ele ficar aqui com a gente. É muito melhor essa vida do que a cruz. É um estado de quê? Legal, era um amor que ele estava tendo por Jesus, era muito amor, era. Ele queria que Jesus sofresse, não. Olha, mas em nome do nosso amor, muitas vezes você pode estar prejudicando uma missão. Se Jesus obedecesse Pedro, hoje nós não estaríamos falando daquele Jesus. Tá certo? Como uma mãe, às vezes, ama o filho, volta aquele exemplo de mãe, ama o filho, ama. Mas às vezes, de tanto paparicar o filho, não dá para ele o quê? Maioridade, maturidade. Às vezes ele não aprende nem fazer um ovo cozido. E a mãezinha não deixa ele fazer nada. Tá certo? E ele vai ter que, às vezes, aprender com muito mais dificuldade na rua, com o chefe. Aí o chefe vai ser tão duro, tão problemático, porque ele não sabe, às vezes, se comportar. Porque a mãe não deixou. Então, às vezes, em nome do nosso amor, e é um amor, ninguém está negando, mas um amor que desvirtua, mais humano do que divino, e acaba você impedindo um trabalho. Pedro também estava amando Jesus, estava. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz, mas Jesus não ia cumprir a vontade de Deus. Então, cala a boca, adversário da vontade de Deus. Essa diversidade está sendo colocada no seu coração de ser contra aquilo que é a lei. Ficou claro? Agora vamos para o caso de Judas. Judas tinha uma tarefa para fazer. Qual era a tarefa de Judas? A tarefa de Judas era entregar Jesus ao Sinédrio para que a lei, que a vontade de Deus fosse cumprida, que estava, nós vamos ver isso na próxima lição, que estava já tudo escrito nas Escrituras. E as Escrituras não podem falhar. As Escrituras não podem falhar. Judas tinha que fazer esse papel de pegar Jesus e entregar para ele, para as autoridades crucificarem Jesus, e aí, crucificando Jesus, a lei ia ser cumprida, a vontade de Deus ia ser feita, as Escrituras do passado que haviam anunciado não iam falhar, iam acertar. Se Judas não faz isso, nada disso ia dar certo. Nós vamos entrar em mais explicações, que é na próxima lição, que vai ser radiografado esse tema. Por enquanto, vamos ficar assim. O Cristo explicou isso para Judas e diz: vai, Judas, faça o que tu tens que fazer. Essa é a maneira. Esse amado. Todos ali amados. Esse amor que Pedro tem por Jesus, João também tem. Quando ele pede para a mãe dele, para ele ser o principal do reino de Jesus, apesar de ser um pedido humano, tá certo? Mas é um pedido para ficar aqui, perto de Jesus, para servir Jesus. Né? São coisas humanas. Olha, até teve uma vez que os samaritanos não quiseram receber Jesus, que não gostavam dos judeus, os samaritanos, e João foi lá preparar a estadia deles lá para eles descansarem ali. E quando os samaritanos souberam que eram judeus, não permitiram. E o João volta e fala assim: Senhor, não querem te hospedar, Senhor. Poxa, um cara bacana como você, não querem te hospedar. Vamos mandar fogo do céu e matar eles todos? Apesar de ser uma barbaridade, aí Jesus chamou eles de Boanerges, ele e o irmão dele, filhos do trovão.
Mas tem que ser assim, com o trovão para o trovão obedecer e queimar os outros. Agora, apesar disso ser uma barbaridade, uma situação humana, em nome do amor que nós temos por você, sabendo quem é você, será que não é melhor a gente matar esses caras? E pare bem, a visão pode ser humana, mas em todos eles a gente vê um amor, um respeito, um reconhecimento por Jesus. A coisa está distorcida, por isso que diz Jesus para Pedro nessa lavagem dos pés: por hora você não entende, deixa eu fazer, deixa eu exemplificar, porque já já você vai entender. Deixa a igreja continuar repetindo essas coisas do lava-pé, deixa. Por hora a gente não entende, mas já já alguém vai pegar a ideia e vai despertar. Deixa por hora assim. Está tudo no seu lugar, está correto. Padre Sebastião está perfeito em fazer aquele exemplo na igreja. Perfeito. Então, é uma coisa normal. Nada de escândalo com relação ao que tem que acontecer. Agora, olha só. Quando nós vemos, no caso de Judas, que ele estava sendo atacado pelo Satanás, isso significa o seguinte: lá dentro do coração dele, ele estava com essa diversidade. Devo fazer isso ou não? Afinal, esse é o cara que eu amo. Esse é o cara que eu gosto dele. Se eu gosto dele, será que está certo fazer isso? Será que está certo? E se os caras apanharem ele, bater nele, se ele for para a cruz mesmo morrer? Ah, mas ele é poderoso. Ele tirou Lázaro do túmulo. Judas fez isso. O cara já estava lá 44 dias. Ele tirou ele do túmulo. Já cheirava mal. Eu vi ele transformar os pães dos peixes. Eram dois pãezinhos, eram 5 pãezinhos e 2 peixes. 5.000 homens comendo fora as mulheres e as crianças. Eu vi, família Judas. Será que na hora, se eu entregar esse meu amigo, lá ele vai mostrar poder? E vai se libertar? Veja que eles estavam discutindo para ver quem seria o principal no reino de Deus que ia ser montado. E se eles estavam interpretando fisicamente, nós não vamos pensar de forma especial que Judas era o único que estava pensando de forma diferente, que era um reino espiritual. Não, ele, como os outros, pensava que era um reino ali, material, prático, em que Jesus iria ser preso, iria ficar lá junto com as autoridades, e lá junto com aqueles grandes homens, diante de Pilatos, de Anás, de Caifás, das autoridades, ele ia mostrar o poder dele. Pronto. E aí, quando ele mostrasse o poder, um poder imenso, que ele era o Cristo, aquele que tudo estava nas mãos dele, pronto, ia conseguir a grande virada e o reino de Deus ia começar. Está na cabeça dele. Só que ele amava Jesus. E Jesus mandou ele fazer isso. Vai e faça o que tu tem que fazer. Jesus sabia de tudo. E ele lá dentro pensava: devo fazer ou não? Estava com o coração moído. Estava com o coração moído. Mais ou menos assim. Eu planejo no plano espiritual, faço o planejamento no plano espiritual antes de reencarnar, que eu vou morrer no desastre aéreo da França. Planejei isso, vou morrer no desastre aéreo. Chega aqui, tem essa consciência, que nem ele tinha a consciência que ia para a cruz. Que ele veio do pai e ia voltar para o pai. Ele sabia de tudo. Ele sabia do caso da cruz dele. Estava bem claro isso. Imagina, eu chego aqui e tenho essa consciência bem clara de que eu planejei que vou morrer no desastre aéreo lá na França, tá certo? E que isso está planejado. Ponto. Final. Aí eu chego para você, conto para você tudo isso. Olha, eu vou morrer no desastre aéreo da França. É naquele voo número 133 tal. Número, não tá esse. Por favor, toma aqui o dinheiro, vai lá comprar passagem para mim. Aí ela está dizendo que não vai. Aí não vai. É isso. Agora, como que a pessoa não vai? Se a pessoa não vai, é aquele negócio. Olha bem, você não vai. Isso quer dizer que não quer significar que eu não vou morrer no desastre da... Vamos pegar o último exemplo do desastre da... Teve gente que não estava naquele avião e foi. Não é assim? Tinha gente que estava no avião e foi? Tinha. Tinha gente que não estava no avião e foi, tinha que eu buscar lá na rua.
entrou no posto de gasolina e buscou alguém aí mesmo. Tá certo? Não tem como. Não tem como. Então, é aqui um lance de fidelidade. Havia um amigo, as coisas estavam marcadas, estavam anunciadas e havia um pedido. E na cabeça dele não havia a desgraceira no final. Na cabeça dele, o Cristo tinha glória e poder, ia mostrar glória e poder. Mas lá dentro havia uma luta, havia uma diversidade. É o meu amigo. Será que é a melhor coisa eu pegar o meu amigo e entregar na mão de autoridades? O coração fervilhava. O coração estava queimando de aflição. É quando você está naquela situação de angústia, devo fazer assim ou não? Será que esse é o melhor caminho ou não? Vou dar um exemplo. Seu filho tem um câncer na cabeça. Está lá no tumor. Você não sabe, aliás, o câncer. Sabe que ele tem um tumor. Tem que abrir a cabeça dele para se fazer análise. Para fazer análise no laboratório, para saber qual o grau de evolução daquele câncer, se é o grau 1, 2, 3 ou 4 e mais. Para depois saber que o tratamento vai ser dado. Radioterapia ou quimioterapia. Está claro? Abrir a cabeça dele em determinada situação pode trazer lesão e ele depois ficar sem conseguir comer, assim, ter que comer pelo estômago, não ter que andar, isso e aquilo. Você tem que tomar a decisão. Você é o responsável, você é o pai. Qual atitude você vai trazer? Os médicos estão toda a informação. Você está municiado com os exames todos. Vai dizer sim ou não? Compreendeu? Como é que fica o coração de um pai e de uma mãe? De chegar com o médico, está aqui, doutor, o meu filho, leva ele para o centro cirúrgico, abre a cabeça dele e faz o que tem que ser feito. A mãe tem que entregar. Entendeu? Aí tinha de haver uma cirurgia com Cristo, era a vontade do Pai. Alguém tinha de pegar ele e entregar às autoridades, para as autoridades fazerem essa cirurgia, essa vontade do Pai. Como é que fica o coração da mãe ao entregar o filho para o médico? Como é que fica o coração do amigo a entregar o seu amigo para as autoridades fazer aquilo com o Cristo? Lá dentro o coração estava ralado, estava tomado de angústia, a adversidade estava em alto grau. Devo fazer ou não? A angústia era grande. E não existe nada que mais nos turva a mente do que a angústia, do que a depressão. Uma pessoa que está nessa agitação mental, nesse estado de pavor mental, se você conseguisse ali por uma filha, por uma fotoquilha, fotografar uma mãe, nessa hora que ela está na angústia, na expectativa, para saber qual vai ser o resultado da operação, se você pudesse fotografar a hora dela e ver como ela está, a gente vai ver que a mãe não está ali. A mãe não está ali. A sua aura está numa vibração de angústia, de agitação, como se a adversidade, o diabo, a adversidade entrasse no seu coração para fazer moradia e ficar pensando assim: fiz o certo ou não? Deveria ter autorizado ou não? Não seria melhor ter levado um outro médico? Não seria melhor ter levado numa reunião espírita? Será que não seria melhor isso aqui? Entenderam? Angústia que a alma não fica limpa. As larvas mentais, a agitação, o colorido da alma, como ela entra em tristeza imensa. Quem é mãe sabe que tristeza é essa. Quem ama sabe que tristeza é essa. Como entra nessa tristeza em expectativa. O que acontece é que não só a aura não fica limpa, não, mas essa tristeza gera toda uma nódoa, envolve o espírito, envolve a pessoa, e que é difícil dela ver, dela perceber, dela entender, dela compreender. Cada vez vai ficando mais fechado aquilo que ela tem que fazer. E às vezes ela vai fazendo mais por impulso, porque é obrigada a fazer do que mesmo pela sua vontade. Como se estivesse dizendo assim: eu não tenho jeito, eu tenho que mandar o meu filho fazer. Eu, por mim, eu não mandava, eu não queria mandar, eu não acho que eu devo mandar, mas eu sou como que obrigado. Os familiares falam, os médicos falam, todo mundo fala que eu tenho que mandar. Mas lá dentro eu não queria. Esse não querer com a situação que tem que ir, te dá todo um estado de expectativa, de angústia.
É nesse mundo agitado que a gente vive, quando o jovem sai de noite, vai para uma festa, como é que fica a mãe, que ela não dorme? Ela liga o seu celular e ele não escuta, não atende. Como é que fica esse coração? Agora, vai para um nível maior e vê um caso como esse do Cristo, como é que estava o coração do nosso querido Judas. Um gigante, alguém que amava profundamente, por isso que estava com o coração moído. Nós chamamos isso de coração derretido. O amor dele estava com o coração derretido e ele não conseguia pensar. Era obrigado a fazer. Há um impulso que o levava a fazer. Era a vontade, inclusive, de Jesus. Vai e faça logo o que tu deves fazer. Mas lá dentro, é como a mãe que entrega o filho para ser operado, mas lá dentro, ela não está dividida. Olha a palavra diálogo que eu falei, de divisão. A alma está dividida. Isso em psicologia nós chamamos de frustrado. Em psicologia, tecnicamente, é frustrada. A alma está dividida, está quebrada. É como uma xícara, quando cai, ela quebra. Fica em cacos. Como é que é a alma de uma pessoa nessa situação? É um exemplo freudiano. É a xícara que cai e quebra. A mente está em cacos. Está frustrada. Daí o frustrado no sentido de sem significado, sem ideia, sem valor, desprezado. É uma situação, por isso que de Jesus. Ele, sabendo de tudo, sabendo de todas as coisas, radiografou, limpou o pé de todos, deixou a mensagem, todos estão limpos, inclusive Judas. Mas ele em especial, você está limpo externamente, lá dentro está nesse vulcão. Sei disso, sei o que ele está passando. Compreendeu? Sei o que ele está passando por amor. Quando você não ama uma pessoa, pode operar, pode fazer o que quer. Quando um bandido desse morre, tem gente até que fala, graças a Deus, morreu, menos um. Não é o caso quando se ama, entendeu? Quando ama, o coração está assim. Então, Jesus se despede daqui, deixando, primeiro, um exemplo de serviço para todos. Olha, eu que sou assim tão grande que tem tudo. É o Evangelho que está dizendo, ele que está dizendo. Ele que tem tudo, sabe de onde veio, para onde vai, tem consciência plena de tudo. Ele que é o máximo, o Senhor da terra, botou o avental, serviu todo mundo e deixou a lição. Olha, age assim, sirvam a todos. Quem serve é feliz. Bom, primeira lição. Segunda lição. Havia um que estava angustiado. E ele sabia de tudo. Era o seu amigo, que continuou tratando da mesma forma, inclusive também lavando os pés dele, para não fazer uma única diferença de ninguém. E aí vem o nosso exemplo. Como nós devemos fazer com relação aos nossos irmãos? Bota o avental e sirva. Só assim a gente é feliz. Há um irmão também. E esse irmão se chama Judas. Ele está com o coração aflito, está ralado de dor. Não condene, não julgue, não male, não trate mal. Bota o avental e vai servir esse amigo. Primeira pergunta para a comunidade espírita que se diz cristã. Quem aqui já fez uma oração e agradeceu? Judas, obrigado, você é meu irmão. Falta ainda, no exemplo da passagem, a gente botar o avental e servir a todos. Olha o exemplo de Francisco de Assis. Meus irmãos, em nome do irmão Jesus, quando receberdes a visita do irmão ladrão, o recebei em paz. Em nome de Jesus, quando estiver diante de Judas, não o deixe de dizer, meu irmão, igual a mim, está aflito e eu quero te ajudar. Diante de qualquer outra situação, de qualquer pecador, de qualquer pessoa agressiva, de qualquer pessoa errada, de qualquer bandido, de qualquer pessoa que esteja aí na bandalha, que esteja nas situações mais erradas do mundo, meu irmão, não está limpo, está aflito, está angustiado. O que eu faço
como representante do Cristo, para aliviar a sua alma. Aí eu não tenho condições de ir lá e não posso ir lá. Não posso orar, não posso colocar o meu nome na vibração. Você colocou o nome ali da sua mãe no caderno? Colocou o nome do seu pai no caderno de orações? Dos seus parentes desencarnados? Colocou dos inimigos? Colocou do chefe ingrato? Colocou daquele que te assaltou? Ou só colocou daqueles que te fazem o bem? De Jesus. Para esses, você está sendo igual aos publicanos. Porque os publicanos também amam seus pais e suas mães. Apenas a diferença está para o cristão. Amai os vossos inimigos. Fazei bem àquele que te persegue e calunia. Amai a todos indistintamente. Sendo assim, reflita antes de fazer essa oração. Só entram nelas os pedidos: Jesus e Nossa Senhora, ampare o meu filho, ou também aquele que não gosta do teu filho? Esse é o exemplo aqui do tal do servir. Colocar o avental e lavar os pés de todos, inclusive daquele que está com o coração profundamente aflito e ralado, em que o mundo inteiro julga e condena, e que o Cristo não fez mesmo, porque quando ele chega para levar Jesus preso, ele beija Jesus e Jesus o chama de amigo. Amigo. A que vieste? É amigo, amigo sempre. E ele tinha tudo e conhecia tudo. Sabia de onde vai e para onde vai. Sabia que o amigo estava com o coração ralado, estava aflito, mas era amigo. Continuou na dignidade de amigo sempre. Não repreendeu nunca, porque o motivo não é de repreender, é de ser amigo sempre. Essa é a condição do cristão. Esse foi o exemplo final que Jesus deixou aqui na terra. É duro? Não é. É fácil. Só é duro porque nós somos extremamente vaidosos, egoístas, e nós queremos mais a gente, o nosso interesse, do que o interesse de todos. Muita paz.